Bom dia, pessoal! Na aula de hoje a gente vai continuar vendo os métodos de cálculo de retorno de investimentos. Oi, pessoal! A bibliografia recomendada para o nosso texto está aqui na tela. Os artigos que eu utilizei estão com seus endereços, vocês podem verificar na hora que vocês desejarem. Então, na aula passada a gente viu os principais métodos, alguns, dos principais que eu citei aqui. Então, a gente viu o payback simples, viu o payback descontado, valor presente líquido e uma introdução à taxa interna de retorno. Hoje a gente vai continuar falando de taxa interna de retorno e vai ver também o índice de lucratividade. Bem, a gente vai ver hoje, a gente viu como se calcula a TIR, viu as expressões matemáticas, viu exemplos, e agora a gente vai focar um pouco nas desvantagens da TIR. Bem, nós vimos na aula passada quais seriam as vantagens. Que o resultado é uma taxa de juros, que pode ser comparada com o custo de capital, e também que, em vez de dar um valor absoluto, como o VPL, ele dá um valor relativo, ele dá uma taxa que você pode comparar, além do custo de capital, você também pode comparar com uma taxa de remuneração de algum investimento de renda fixa, por exemplo. Como principais desvantagens, a gente tem duas questões. Primeira, que ela pressupõe o reinvestimento dos fluxos de caixa à mesma taxa, ou seja, a própria TIR, o que nem sempre é possível. E a segunda desvantagem é que ela não pode ser aplicada em projetos com fluxo de caixa não convencional, porque nesse caso podem existir múltiplas taxas de retorno para um projeto e você não vai saber dizer qual é a verdadeira. Então, vamos começar verificando a desvantagem número 1, o que seria o reinvestimento dos fluxos de caixa. Então, o que seria o reinvestimento dos fluxos de caixa? Bem, uma analogia bem interessante seria a do Tesouro Direto. Dando uma olhadinha nessa figura aqui do fluxo de caixa que a gente colocou, bem parecido com um projeto. A gente já viu alguns exemplos em que a gente estabelece projetos em que a gente tem um desembolso inicial e tem os ganhos futuros. Um título do Tesouro Direto que paga cupons teria um fluxo mais ou menos semelhante. Você faria um investimento no tesouro inicial, o que a gente chama de valor de face, para um tesouro, para um título do tesouro. É o valor que você vai receber no fim. E além disso, a gente tem aqui os juros, que no Tesouro Direto são semestrais, mas no exemplo da gente aqui, a gente está fazendo como se fosse ao ano. Então, isso aqui está simbolizando aqui ou um título do Tesouro Direto ou um projeto. E esses aqui são os fluxos de caixa do seu projeto. Então, a taxa de atratividade, vamos supor, ou a taxa interna de retorno que você espera seria de 10% ao ano. Ou seja, como é que eu tenho a certeza de que esse fluxo de caixa aqui está me devolvendo 10% ao ano? Então, vamos dar uma olhadinha lá direto na minha planilha. Está bem aqui. Então, está aqui nessa planilha, eu coloquei aqui a rentabilidade, 10%, o valor de face, que é 10 mil, e aqui estão os fluxos de caixa. Seria um investimento por 5 anos, no 5º ano eu vou receber o último cupom, que seria de R$600, mais o valor de face, que seria os 10 mil. Então, no primeiro ano eu recebo 600, segundo 600 e assim por diante. No 5º ano eu recebo o último cupom de 600 e mais os 10 mil reais. O que é esta coluna da minha planilha? Bem, para que eu receba o valor de face,
de R$10.000 no final de 5 anos, quanto foi que eu precisei investir lá no meu ano zero? Veja que aqui na coluna D, nessa primeira coluna aqui, não tem. Porque, na verdade, eu não tenho esse valor no enunciado do meu problema. Eu tenho os ganhos, né? O enunciado do meu problema só me forneceu os ganhos. Então, a gente trouxe aqui esses valores para o valor presente. Então, tá aqui cada um, tá aqui no quinto ano, os 10.600, quanto seria no ano zero. Então, tá aqui a taxa de desconto, 10%, e tá aqui o desconto, a formulazinha do desconto dos 10.600, retornando 5 anos aí para o ano zero. Com cada um eu fiz isso. Cada um teve o seu desconto retornando do ano em que ele está para o ano zero. E aqui o valor presente é a soma de todos esses fluxos, então trazidos para o valor presente. Então, para que eu tivesse todos esses ganhos anuais e mais o ganho final de R$10.000 como valor de face, eu teria que ter investido no meu projeto ou no Tesouro Nacional R$8.483,69. O que é essa coluna F? Essa coluna F é dos valores futuros desse fluxo de caixa. Ou seja, daqui a 5 anos, quanto é que virou, né, esses R$8.483,69? Então, eu trouxe todo mundo para o valor futuro. Então, eu peguei os R$600 que eu ganhei no primeiro ano, eu não gastei, eu reinvesti. Essa é exatamente a premissa do reinvestimento dos fluxos de caixa. Analogamente com o Tesouro Direto, no primeiro ano eu recebi R$600 de cupom, só que eu não gastei esses 600, eu reinvesti no próprio Tesouro a uma taxa de 10%, no primeiro ano que eu recebi. Esses R$600 virou, no ano 5, R$878,46. Lembra que eu estou trazendo todo mundo para o quinto ano. Então, estou levando do primeiro ano para o quinto. Então, eu adiantei aí esse fluxo aí em 4 anos. Depois eu adiantei do ano 2 em 3 anos, o do ano 3 em 2 anos e o do ano 4 em 1 ano. O do ano 5, eu já recebi 10.600 no ano 5. Então, 10.600 já é o valor presente lá no ano 5, ou o valor futuro. Então, somando todos esses valores futuros, eu tenho aqui o valor de R$ 13.663,06. Isso significa que se no primeiro ano que eu peguei os R$600, eu joguei no Tesouro Direto lá no mesmo título, com a mesma rentabilidade de 10%. No segundo ano, eu tive a sorte ainda de ter o título com a mesma rentabilidade de 10%. Reinvesti os 600, ele passou, no segundo ano, ele passou 3 anos rendendo e assim por diante. Quando eu somei, quando eu só fui resgatar tudo isso no quinto ano, eu tinha R$ 13.663,06. Esse valor aqui, nessa coluna G, é o valor futuro do valor presente. O que é que essa coluna G aqui está significando? Observe que ela está um pouquinho diferente das outras. Observe que eu não tenho nenhum cupom nos anos 1, 2, 3 e 4. Essa coluna, ela significa o seguinte: eu peguei o mesmo valor de R$ 8.483,69, que é o que eu investi no meu Tesouro Direto com aquele pagamento de cupons. Se em vez de ter investido no Tesouro Direto, né, nesses cupons aqui de juros de R$ 600, eu tivesse investido em outro título
que me pagasse 10% ao ano e eu mantivesse ele por 5 anos. Então, esse valor aqui é o valor futuro desse título, desse valor presente de R$ 8.483,69, tendo ficado rendendo 10% ao ano durante 5 anos. E eu só resgatei no valor, na data de resgate. Então, observe que esse valor é exatamente igual a esse. R$ 13.663,06. Então, essa é a premissa do reinvestimento dos fluxos de caixa à mesma taxa de rentabilidade. Vamos supor que eu não conseguisse reinvestir os meus fluxos de caixa ou os meus cupons exatamente a 10%, que é a minha taxa interna de retorno de 10%. Então, no primeiro ano, eu só consegui comprar um outro título com 9% de taxa. No segundo ano, eu consegui comprar 8%, no terceiro ano a 6% e no quarto ano a 5%. Ou seja, em nenhum ano em que eu recebi os meus cupons, eu consegui reinvestir a 10%. Então, eu trouxe esses valores para o valor futuro, só que nessas novas taxas, não mais a 10%. Então, a gente pode olhar aqui até que esses valores futuros estão um pouquinho diferentes, porque nesse valor futuro eu estou a 10%, nesse valor futuro eu estou a 9%. Então, quando eu chegar no final do resgate do meu título, aqui a soma, o valor deu R$ 13.506,94 e não mais R$ 13.663,06. Ou seja, a premissa de que nós vamos reinvestir todos os fluxos de caixa exatamente a mesma taxa interna de retorno, ou seja, reinvestir na taxa TIR, ele é uma premissa bem difícil, né, de ser mantida. Por isso que é uma grande desvantagem da TIR. Seria essa premissa de que nós estamos reinvestindo todos os fluxos de caixa à taxa interna de retorno. Vamos ver agora o que seria a desvantagem número 2, a existência de múltiplas taxas de retorno. Então, se a gente olhar os exemplos que a gente resolveu na aula passada, vocês vão prestar atenção que todos aqueles fluxos de caixa são caracterizados pelas seguintes condições, que vai fazer com que eles sejam chamados de fluxo de caixa convencional. A gente só tem um desembolso no início do projeto, que seria o investimento inicial, e todos os outros fluxos são positivos. Então, a gente tem uma saída e tem o restante só de entradas. Uma outra forma seria a gente poderia ter algumas saídas iniciais, não só no instante zero, poderia ter algumas saídas no início e a partir de então a gente teria somente entradas. Então, nesse caso, a gente chamaria isso de fluxo de caixa convencional. E com esse fluxo de caixa convencional foi o que a gente calculou na aula passada, payback descontado, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Então, no cálculo da TIR, está um exemplo aqui de um fluxo de caixa convencional, um exemplozinho pequeno, que a gente pode fazer inclusive na mão, é que a gente tem uma única saída de capital no ano 0 e entradas de capital aqui no ano 1 e no ano 2. Transformando isso numa equação de segundo grau, a gente vai, segundo grau, porque a gente tem 2 períodos de entrada, então a gente vai ter esse polinômiozinho de segundo grau aqui, que tem 2 raízes. Calculadas vai ser 1,3 e menos 0,2. Como o x
ele era 1 mais TIR, então para a gente calcular TIR, vai ser x menos 1, que vai fazer com que a gente tenha somente uma taxa interna de retorno positiva de 30%. A outra deu menos 120% ao ano, e vai fazer com que ela não faça muito sentido financeiro. O gráfico disso aí seria o perfil do VPL, a gente colocando aqui várias tiers e jogando lá na equação do VPL, a gente consegue montar esse gráfico, onde a gente realmente observa que o gráfico é descendente e existe um único ponto em que o VPL é zero. Esse gráfico aqui é VPL versus TIR. Então, na TIR de 30%, que foi a que a gente encontrou aqui, nesse pontinho aqui a gente tem o VPL zerado. E a gente observa pelo formato do gráfico que não vai existir uma outra TIR que zera o VPL. Então, se a gente tiver um fluxo de caixa que não seja convencional, ou seja, que não tenha essa forma aqui de ter um único desembolso ou desembolsos iniciais e entradas de capital a partir de então, até o fim. A gente não tem um fluxo de caixa convencional. Como é que a gente vai saber se existe uma ou várias TIR? Então, a gente tem duas regras. É a regra dos sinais de Descartes e a regra de Nostro. A regra dos sinais de Descartes, ela diz o seguinte: para um polinômio em que eu possua todos os coeficientes, o número de raízes positivas é menor ou igual à quantidade de mudanças de sinais na sequência desses coeficientes, tirando do menor para o maior, em relação à potência de x. Além disso, para diminuir um pouco essa quantidade de possibilidades, a diferença entre a quantidade de mudanças de sinal e a quantidade de raízes positivas é um número par. Então, a gente, nessa primeira parte da regra, a gente tem um escopo aí de quantas raízes positivas são possíveis, e nessa segunda parte da regra a gente diminui um pouquinho essa quantidade. Então vamos ver isso num exemplo. Então vou aplicar direto um polinômio de quarto grau, em que os coeficientes vão ser, nesse sentido, aqui na regra dos sinais, esse polinômio ele está sendo escrito do menor expoente para o maior expoente, que normalmente é o contrário de como a gente apresenta um polinômio. Normalmente a gente apresenta o polinômio do maior expoente para o menor expoente. Então, nesse caso, apresentando o polinômio dessa forma que ele está aqui, os coeficientes A0, A1, A2, A3 e A4 vão vir de trás para frente, para que a gente possa fazer a verificação da alternância aí de sinais. Então, aplicando a regra dos sinais, a gente tem de A0 para A1, eu tenho uma mudança de sinal. De A1 para A2, eu também tenho uma mudança de sinal. De A2 para A3, os dois são negativos, então eu não tenho mudança de sinal. E de A3 para A4, eu tenho mais uma mudança de sinal, ou seja, eu tenho 3 mudanças de sinal. Isso significa que eu posso ter 0, 1, 2 ou 3 raízes positivas. Para diminuir um pouco esse escopo, eu vou verificar a segunda parte da regra, ou seja, a quantidade de raízes positivas menos a quantidade de mudanças de sinal é um número par. Então, eu posso ter 3, 2, 1 ou 0 raízes positivas. E a mudança de sinal é 3. Então, eu vou testar cada um desses números. 0 menos 3 é menos 3. É um número ímpar. Então, eu não tenho 0 raízes positivas. 1 menos 3 é menos 2, é par. Então, eu posso ter uma raiz positiva.
2 menos 3 dá menos 1, é ímpar, tá fora. 3 menos 3 é 0, par. Então, tá dentro. Eu posso ter uma ou 3 raízes positivas. A regra de Norton, ela vai complementar a regra dos sinais, só que ela vai se aplicar em cima da própria TIR. Então, o teorema da regra dos sinais, ele vai ser aplicado em cima desse polinômio que eu gero nesse polinômio em x, em que x é 1 mais TIR, ok? Então, ele vai dizer quantas raízes positivas esse polinômio em 1 mais TIR vai possuir. E a regra de Norton vai se aplicar em cima da própria TIR. Ela vai dizer se a gente possui uma única TIR real e positiva. Para aplicar essa regra, a gente vai construir uma tabela e então vai aplicar uma série de condições em cima dessa tabela. Como é que ela vai ser montada? As duas primeiras colunas da tabela vão ser o fluxo de caixa. Eu tenho aqui o período e tenho os capitais, entrada ou saída. A terceira coluna da tabela, ela vai ser o payback simples. É uma tabela onde eu vou aplicar aqui o payback simples que a gente aplicou na aula passada. Ou seja, cada linha vai ser o somatório das entradas ou saídas de caixa anteriores. Então, dessa forma aqui. A primeira linha é a soma só do capital do período 0. Na segunda linha, eu tenho a soma do capital do período 0 com o período 1. Na terceira linha, que seria o S2, eu tenho a soma dos capitais 0, 1 e 2 e assim por diante. Ou seja, é igual ao payback simples. A gente soma os capitais sem transferi-los para valor presente ou para valor futuro. E aqui eu tenho essa soma. E aí a gente vai aplicar 3 condições observando essa tabela. Essas 3 condições vão dizer se o fluxo de caixa do projeto vai ter uma única TIR real e positiva. E as condições são: a soma inicial do fluxo de caixa S0 deve ser negativa, a soma dos capitais SN, ou seja, do final do prazo, tem que ser positiva, e o fluxo das somas deve ter uma única mudança de sinal. Então, é preciso que essas 3 regras sejam atendidas simultaneamente para que a gente tenha uma única TIR real e positiva. Então, vamos ver agora, vamos aplicar isso no exemplo com um fluxo de caixa não convencional. Aplicando a regra dos sinais, esse fluxo de caixa, ele vai ter, se a gente simplificar, diminuir aqui os 3 últimos dígitos, ele vai ser, e trocando o negativo pelo positivo. Quem quiser dar uma olhadinha nos exemplos anteriores, dê uma olhada como é que a gente vai montar aqui esse polinômio. Ele vai ser 3.500 vezes 10 x à quarta, menos 1.500 x à terceira, menos 2.500 x ao quadrado, menos 3.000 vezes x, mais 2.000. Esse seria o polinômio que eu criaria com esse fluxo de caixa aqui. Dessa forma, a gente vai ficar com A0, 2.000, A1, menos 3.000, A2, menos 2.500, A3, menos 1.500 e A4, 3.500, que é o coeficiente do maior expoente de x. Então, usando a regra dos sinais, a gente tem de A0 para A1, eu tenho uma mudança de sinal. De A1 para A2 não tenho, os dois são negativos. De A2 para A3 eu não tenho, os dois são negativos. E de A3 para A4 eu tenho uma mudança de sinal. Significa que se eu tenho 2 mudanças de sinal, eu tenho 0
uma ou duas raízes positivas. A segunda parte da regra diz que a quantidade de raízes positivas menos a quantidade de mudanças de sinal é um número par. Então, 0 menos 2 é par. Está aqui o 0. 1 menos 2 menos 1, ímpar, está fora. 2 menos 2, 0. Então, eu tenho 0 ou duas raízes positivas. Agora, a gente vai verificar a regra de Norton, que vai se aplicar em cima da própria TIR. Então, a gente tem o fluxo das somas. Então, voltando lá, eu já tinha colocado o fluxo das somas aqui. Menos 3.500, menos 2.000, 500, 3.500 e 1.500. Vamos verificar a mudança de sinais. Então, de menos para menos, não. De menos para mais, sim. Mais para mais para mais. Então, eu tenho apenas uma única mudança de sinal. Então, as três regras. A soma S0 tem que ser negativa, ok? A soma no final do prazo tem que ser positiva, S4, ok? E o fluxo das somas deve ter apenas uma mudança de sinal, também ok. Significa que eu tenho somente uma única TIR maior do que 0. E então, mesmo esse projeto não sendo com um fluxo de caixa convencional, a gente pode usar o método da taxa interna de retorno para verificar a viabilidade dele. De fato, está aqui o polinômio criado com os dados do fluxo de caixa. As raízes desse polinômio são 4, onde 2 são imaginárias e 2 são positivas. Pela regra dos sinais, a gente tinha 0, ou 2 raízes positivas e reais. Para as soluções reais, então, já que a TIR é 1 menos x, a gente vai ter que a TIR 1 seria menos 0,52 e a 2 seria 25% ou 0,25 na verdade, Ou seja, pela regra de Norton, a gente verificou que só existia uma única TIR maior do que 0. Um terceiro exemplo aqui, onde a gente tem um outro fluxo de caixa não convencional. Está aqui o fluxo de caixa, está aqui a soma. Então, pelo que a gente já sabe, eu estou vendo aqui embaixo uma soma no final do prazo negativa. Então, pela regra de Norton, a gente já vê por aí que eu não tenho uma única TIR maior do que 0. Aplicando a regra dos sinais e a regra de Norton, a gente vai ver isso. E, de fato, com os dados do fluxo de caixa, eu criei aqui esse polinômio, que vai ter 2 raízes reais e positivas, as quais, todas sendo maiores do que 1, vai me dar aí 2 TIR maiores iguais a 0. Então, a gente fica sem saber qual delas a gente vai usar como parâmetro para dizer se o nosso fluxo de caixa, se o nosso projeto é viável ou não. Nesse caso de múltiplas taxas, existe uma metodologia que se aplica a fluxos de caixa não convencionais. Ela é chamada de taxa interna de retorno modificada. É um método que vai trazer os fluxos de caixa negativos a um valor presente líquido ou vai levar os fluxos de caixa positivos para um valor futuro. E aí, dessa forma, ele modifica o fluxo de caixa por conta dessa transferência da posição que ele está para uma outra posição futura ou presente. E aí ele transforma, ele modifica o fluxo de caixa original e ele se transforma em um fluxo de caixa convencional. Existem vários modos, a gente pode ver na literatura mais de uma forma de calcular essa taxa interna de retorno modificada, e os vários modos normalmente remetem a valores
de TIRME, né, calculadas diferentes. Então, não existe unanimidade entre os autores sobre qual método usar, e além disso também não existe unanimidade em se existe alguma vantagem no uso da taxa interna de retorno modificada. Por isso, antes de avaliar um projeto de investimento pelo método da TIR, a gente verifica se o fluxo de caixa é do tipo convencional ou verifica se ele vai ter uma única TIR usando as regras de Norton, né, a regra dos sinais, e se ele tiver TIRs múltiplas, é melhor não usar o método da taxa interna de retorno para avaliar esse investimento. Prosseguindo, a gente vai ver mais um método de verificação de retorno de investimentos, que é o índice de lucratividade. O índice de lucratividade é uma medida relativa entre o valor presente dos fluxos de caixa recebidos e o investimento inicial. Ou seja, a gente vai trazer todos os recebimentos para o ano zero e depois vai comparar com o investimento inicial. Para fazer essa comparação, o investimento inicial vai estar em módulo. A gente vai trazer para o valor presente. Então, significa que é a mesma coisa da gente trazer o VPL mais o investimento dividido pelo próprio investimento. Quais são os resultados possíveis? Se o IL, o índice de lucratividade, for maior do que 1, significa que para cada unidade de investimento, o valor presente dos futuros fluxos de caixa é maior do que 1. Significa que o investimento será recuperado, remunerado ao menos a taxa exigida e haverá aumento de riqueza. Seria a mesma coisa de dizer que o VPL é maior do que 0. Se o IL for igual a 1, é equivalente ao VPL igual a 0. Ou seja, você tem exatamente o mesmo valor investido como retorno. E se o IL for menor do que 1, então, infelizmente, o retorno não ocorreu nesse projeto. Significa que o VPL foi menor do que 0. Então, vamos ver um exemplo. Esse exemplozinho que a gente vem desde a aula passada, onde a gente tem esses fluxos de caixa aqui, são convencionais, e trouxe todos esses valores para o valor presente, ou seja, do ano 1 eu trouxe para o ano 0, do ano 2 eu trouxe para o ano 0, 3, 4, 5 e 6, todos para o ano 0 e estão aqui nessa segunda linha. Então, eu vou fazer o somatório, o valor presente é a soma de todos os fluxos positivos, que deu 432.662, e eu vou compará-lo com o investimento inicial, que foi de 400 mil. Então, deu 1,082, o retorno foi um pouco maior do que o investimento inicial, o que indica que o projeto é viável. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.